Olá, estamos aqui novamente para fazer mais uma explanação, né? Hoje nós queremos mostrar para vocês uma alternativa também um pouco diferente, mas possível para usar o R. Então nós queremos mostrar para vocês como colocar um notebook em linguagem R. Dessa vez nós vamos trabalhar exemplos do Kaggle, essa plataforma, e o Google Colab, que é esse ícone aqui, onde permite trabalhar então com o R ou o Python, né, se o usuário desejar. Então nós temos aqui um exemplo que foi feito anteriormente com um site, um aplicativo aqui do R Notebook. Esse vídeo foi colocado para vocês anteriormente. Nós vamos fazer o mesmo exercício, só que dessa vez com a plataforma Kaggle. Esse link ele mostra exatamente como vai ficar o nosso exercício. Ele tem aqui um arquivo hospedado, tá certo? E no Google Colab eu coloquei também, né, disponibilizei pelo GitHub esse arquivo, que é o mesmo, tá? É o mesmo do Kaggle, só que feito pelo Google Colab. Ok? Vamos lá então. Então vamos lá. Estamos aqui com a página do Kaggle, onde vocês têm aqui uma visão do como o texto vai ficar ao final, tá certo? E o que nós temos aqui como informação importante? Alguns pacotes já estão dentro do Kaggle, já estão lá hospedados, e a gente já consegue então rodar, tá certo? Vocês vão ver algumas menções aqui do R Notebook, porque eu estou fazendo uso do mesmo código, tá certo? Mas nós vamos rodar aqui dentro dessa plataforma do Kaggle. Então, o primeiro passo que eu acho bastante útil e importante é você já logar com a sua conta do Kaggle. Então, eu acho importante você criar ela gratuitamente e aí você vai poder, então, colocar os seus notebooks. Então, você pode vir aqui, Notebook. Ele vai abrir a possibilidade de você olhar alguns que já existem, de outros estudos, procurar algumas palavras especificamente. Se você não quiser partir do zero, quiser partir de algo que já foi feito por alguém, você pode trabalhar com algum notebook seu. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso buscar alguma coisa que eu já fiz antes. É uma forma de trabalhar. Tá certo? O meu está lá, eu já deixei ele público, então se você quiser partir do meu é possível, tá certo? Ou você pode simplesmente vir aqui, novo notebook. Então se você especificar novo notebook, ele vai abrir então a possibilidade para criar novo notebook. Bom, desta tela aqui, você pode então selecionar a configuração, os settings do seu notebook. É uma tela bastante importante. Você vai definir se você quer notebook ou se você quer trabalhar com script. Então, se você quiser, de repente, fazer script aqui para depois jogar no RStudio, é uma possibilidade. A outra possibilidade é trabalhar direto com o notebook, que é a nossa proposta de hoje, trabalhar direto com o notebook. O notebook ele vai te permitir fazer textos e fazer aplicações, né, com códigos. Ele é um similar ao R Markdown. Então, aqui seria o caso de você pegar o script para levar para o R Markdown, lá no RStudio. Aqui é outra opção. Observem, eu não vou aqui abrir o R, eu não vou abrir RStudio, eu não vou mexer com esses agora. Eu vou mexer apenas com o ambiente Kaggle e eu vou estar rodando na nuvem, ok? Eu posso escolher Python, ele permite trabalhar com Python, mas eu vou escolher o R, ok? Porque o R, eu tenho trabalhado com R, é só por isso. O Python também é uma ótima linguagem, ok? Eu posso colocar aqui alguns settings, algumas configurações avançadas, tá certo? Eu não vou usar Google Cloud nem Accelerator, então eu vou trabalhar com essas configurações Create,
clico aqui. Então, ele vai preparar para a gente um ambiente virtual, é razoavelmente rápido, ele está aqui startando, ele tem aqui uma conversa inicial, e aí eu posso, então, começar a trabalhar. Eu posso fechar aqui para aqueles que já viram aquele código de Jupyter do R Notebook, que eu fiz no outro vídeo, aqui é a mesma coisa, ok? Eu tenho o Jupyter, o ambiente Jupyter aqui por trás. Eu posso ter código, eu posso ter linguagem Markdown. Dentro da linguagem eu posso também colocar LaTeX. Ele aceita, ele entende perfeitamente. Vou começar mudando o meu título, ok? Como eu estou trabalhando com aquele texto de amostra rápida, se você entrar lá no GitHub, naquele GitHub que eu estou mostrando aqui agora para vocês, e ele estava lá no início, nos primeiros slides, tá? Dentro da minha conta do GitHub, você tem lá o repositório Jupyter R Notebook, você vai achar este texto, ok? É o mesmo que foi feito antes, então nós vamos trabalhar com esse texto. Então veja, eu posso copiar e colar, é uma alternativa, então Ctrl C, Ctrl V. Eu vou agora lá no meu, aqui eu vou optar por Markdown, eu estou colocando texto, tá certo? E aí eu vou escrever e vou colar aqui dentro. Bom, então observem, eu colocando aqui dentro, eu posso rodar, ele vai ficar desse jeito. Não está bonitinho, não está... Por quê? Porque eu preciso instruir o programa algumas coisas. Então vamos lá, eu vou editar ele aqui, vou clicar dentro da tela e vou começar a editar. Então, eu posso colocar aqui um título, tá certo? Eu coloco o hashtag para ele entender que é o título, a introdução, tá? Aí eu tenho o meu texto, tá certo? Então, eu posso até fazer aqui algumas alterações, por exemplo, farei uma pequena apresentação pelo Jupyter Notebook do Kaggle. Agora eu estou trabalhando com o Kaggle, ok? É preciso lembrar que eu usarei os pacotes do Kaggle, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Esta primeira célula é uma linha de Markdown que aceita textos, LaTeX, e eu vou colocar aqui dentro e depois eu posso, então, alterar. Então, se eu quiser negritar, eu posso, de modo bastante prático, eu seleciono aqui, clico aqui para negritar, tá certo? O itálico, eu clico aqui, peço o itálico, ele já entende, então essa é a simbologia do Markdown. 2 asteriscos antes, 2 asteriscos depois, ele negrita. 1 asterisco antes, 1 asterisco depois, ele põe itálico. E assim sucessivamente, ok? Eu vou usar as rotinas do Croissant e Milo, que usa o pacote PLM, que já é instalado pelo Kaggle, ok? Então, os modelos básicos, aí eu posso executar isso e agora ele fica um pouquinho mais bonito, beleza? Vou querer colocar a equação, né? Então, como é que eu vou colocar essa equação? É um pouquinho mais chato, porque eu vou ter que escrever a equação aqui para vocês. Eu vou puxar ela lá do meu arquivo do Google Colab, só para facilitar, tá ok? Mas aquela rotina... aqui não, tem. Aqui tenho, tá certo? Tá vendo aqui? Se eu pedir para abrir ela aparece assim, ó. Esta equação, está escrita em LaTeX, ela tem exatamente este formato aqui, beleza? Então, até estou levando aqui um tempinho, dá tempo de você dar o freeze aí e olhar a escrita de como é que aparece. Isso está dentro do Google Colab, né? Então, eu posso puxar lá para a minha linha de código. Se eu executar isso aqui, esse símbolo, ele é um símbolo de código. Ele dá um erro, tá vendo? Por quê? Porque ele está entendendo que isso aqui seria uma linha de código de R. Se aparecer assim, você vem aqui e pede para mudar para Markdown. E aí você pode executar essa linha e vai aparecer a nossa equaçãozinha, ok? Se você tiver dúvida, você observe aqui que ele é o seguinte, ó, o LaTeX dele é bem simples. Começa uma equação, o Y, esse underline quer dizer que é subscrito, e T é subscrito, ele está dentro da chave.
né? Barra alfa quer dizer é a letra grega, tá certo? Alfa, subscrito IT, mais o beta, subscrito IT, elevado, né? Aqui ele, então, ele vai colocar, então, o X e IT, né? E quando eu rodar isso, ele vai, então, ele vai aparecer aqui, aquele chapéuzinho é para indicar o T do transposto aqui, né? E aí eu consigo, então, ir escrevendo a equação. É uma forma bastante interessante de sair um resultado visualmente agradável, ok? Se nós formos continuar, então, o nosso texto, aí o que nós temos? Um passo aqui interessante que tem aqui no GitHub. O GitHub ele foi feito no Google Colab, ok? É muito parecido, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como starta o Google Colab, mas ele vai depois ter uma escrita muito semelhante. Eu tenho aqui os meus códigos, tá certo? Que eu vou colocar de modo muito semelhante. Eu tenho código, eu tenho texto. E aí eu vou colocando as expressões, tá certo? Só que a diferença é que no Google Colab eu preciso instalar os pacotes, enquanto lá no Kaggle eu tenho alguns pacotes já previamente instalados, tá certo? Vou fazer aqui um uso, então, intercalado, tá certo? Simplesmente para facilitar. No Kaggle eu não preciso instalar o pacote. Eu vou pegar aqui, então, ó, o pacote básico, ele está como título. Então, eu vou colocar aqui um markdown. O meu título sempre eu vou pôr um hashtag, tá certo? Para ele entender. Se você quiser o segundo nível ali, seria 2 hashtags. Se você quiser o terceiro nível, 3 hashtags e assim sucessivamente. Então, eu tenho ali já o meu pacote básico. Então, vou usar esse pacote PLM, tá certo? Então, aqui eu vou colocar o meu markdown. Então, eu já escrevi ali como é que eu estou trabalhando. E eu não preciso, neste caso, eu não preciso instalar o PLM como está aqui no Google Colab. Eu posso simplesmente chamar o pacote no Kaggle, tá certo? Então, eu vou adicionar o código, eu vou pôr aqui library PLM e vocês vejam que ele vai executar. Não apareceu nada mais embaixo. Por quê? Porque ele executou e ele não está previsto saída. Eu não pedi para ter uma saída, tá ok? Bom, à medida que você for fazendo isso, atribua um nome, tá certo? Você pode pôr aqui amostra do Jupyter para o vídeo, entendeu? Você coloca como você quiser, tá certo? Ele vai aparecer aqui a possibilidade de você ter depois aí um compartilhamento. Depois você pode fazer isso. Ele tem aqui a opção de salvar e você depois pode compartilhar, ok? Então vamos continuando. Eu peguei aqui alguns datasets para vocês verem. E aí eu vou pedir para sair um resultado. Ó, se eu executo isso aqui, ele já executou. Ele não mostra para mim, mas ele já chamou o pacote e ele já chamou esses datasets. Agora eu posso ver algumas saídas. Eu vou pedir para ele mostrar o topo desses datasets para a gente ter certeza que eles foram carregados. Então, pronto, olha, eu peço ali. Vejam que é razoavelmente rápido, né? Ele mostra as 6 primeiras linhas, o head aqui, ele mostra para mim as 6 primeiras linhas de cada um dos datasets. O employment no Reino Unido, o production, o dataset Grunfeld e o wages. Então, ele me mostra aqui os datasets, ok? Então, vocês vejam que é uma forma bastante rápida de trabalhar, né? Que ele mostra. No Google Colab vai sair a mesma coisa, vocês estão vendo aqui, tá certo? Já posso antecipar isso para vocês. Alguns detalhezinhos que existem são, por exemplo, como sair com essa marcaçãozinha, parecido um comando. Então, isso aí você coloca, simplesmente você coloca lá dentro do Markdown,
por exemplo, se eu colocar dessa forma, ó, ele não aparece nada. Ó. Agora, se eu editar aqui, colocando uma crase, tá? Ele vai aí atribuir, dentro do Markdown, ele vai atribuir como se fosse código, tá certo? Então, ali a função pDataFrame, ok? pDataFrame, né? Então, aí aqui eu consigo ver, tá? Aqui, neste caso, essa frase aqui nem procede, porque ele está acessando a internet, ok? E aí eu posso rodar, então aí ele fica com essa pequena churazinha do código, tá certo? Acho bacana isso aí. A gente pode olhar a classe, então, do meu dataset, por exemplo, o Grunfeld. Eu ponho aqui mais um código, class Grunfeld. Ele vai me aparecer aqui, é um data frame. Eu posso também agora especificar como painel. Estou reproduzindo aquele mesmo código, tá certo? Então, veja, aqui eu estou colocando, ó, a frase, né, para ele entender que é um pDataFrame, tá certo? Então, ele vai tomando forma o texto que eu quero. Né? E aqui é o meu código agora para eu transformar em DataFrame. Ele vai necessitar, neste caso, ele vai necessitar a informação de qual é o dataset que eu estou querendo. Eu estou colocando ele dentro do objeto E. Eu estou falando que os índices são firm para cross-section e year para o tempo. O painel prevê isso. Dentro do PLM tem essa função pDataFrame. Ela prevê esses códigos para o cross-section e para o tempo. Pedir para ele tirar o índice, colocar os nomes das linhas. Aqui, head e tail, ele vai mostrar o começo do dataset E, do objeto E o final do objeto E. Eu mando rodar, vejam que ele roda bem rápido, ó. Ele me mostra, então, as primeiras linhas e as últimas linhas. Então, aqui é o cross-section 1 e os anos. Aqui é o cross-section 140 e os anos. Ok? É o final do dataset. Tá certo? Eu posso rodar aí, então, qualquer código daquele em R. Tá certo? Então, eu posso olhar também a modificação que teve na classe do dataset. Então, eu posso ver aqui que ele é um pDataFrame ou um DataFrame. Então, ele entende que é um painel, tá certo? E eu posso, então, partir para rodar o modelo. Então, no caso aqui, só para completar o nosso código. Então, neste caso, foi especificado o identificador firm, é o nome da variável que tem a informação para o cross-section. Year é a informação, a variável que tem o identificador para o tempo, nesse caso, o ano, tá certo? E aí, então, eu tenho o meu código, vai ficando pronto. Eu vou colocar também agora uma estimação de um modelo em painel. Então, é um subtítulo aqui, modelo de efeitos fixos. Neste caso, vou usar o dataset Grunfeld para ficar igual. Tá? Primeiro eu vou definir o pDataFrame do Grunfeld, porque acima eu defini o dataset pDataFrame aqui foi do Employment. Agora eu vou fazer então o do Grunfeld, tá? E aí a gente vai rodar o modelo. Então aqui eu vou pegar o dataset do Grunfeld. Ixi, o que aconteceu? Ele veio aqui para baixo, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos colocar aqui Grunfeld. Eu vou executar, então ele já entendeu aqui que é um pDataFrame, tá certo? E posso verificar a dimensão. Vamos ver que ele é 200 por 3. As dimensões
as dimensões do meu data frame, ok? Tá certo? Então eu consigo ver ali que ele é 200 por 3, esse do Grunfeld. E vou então agora estimar o painel. Se eu quiser ali, toda vez que eu quiser mudar, olha lá, ele estava como código, vou mudar para Markdown. Tá certo? Vocês viram ali, tá? Eu vou aqui no cantinho, mudo. E aí a gente vai finalmente fazer a estimação aqui do modelo em painel. Não estou muito preocupado agora com esta modelagem. Estou preocupado agora simplesmente em mostrar para vocês que a gente pode executar esses códigos aqui. Ele é bem rápido, então a gente às vezes pensa até que não executou, mas ele já executou. Eu posso pedir aqui o sumário, e aqui então eu vou ver já a saída do meu modelo feito. Legal, né? Eu acho bem interessante, tá certo? Que a gente consegue, então, esses detalhes todos, ok? Então, era isso aí, gente. Ó, eu posso facilitar aqui bastante, tem coisas interessantes. Ó, eu posso colocar aqui, ó, contato, posso colocar uma bolinha. Aqui eu posso colocar como título, né, para ele ficar grande. Aqui, marcação, né? E aí na hora que eu executo, ele fica com um visual interessante. Não gostei, ficou aqui com essa linha. Vou tirar. Tá vendo ali? Então a gente consegue executar esse exercício. Posso salvar a versão, tá certo? Então ali eu posso colocar um nome, versão 1, Quick Save, ou posso aqui liberar ele, tá certo? Para compartilhamento. Então eu posso salvar, depois eu consigo acessar ele se eu quiser da minha conta. Perfeito? Então vocês vejam que ele vai ali preparar tudo, deixar ele todo conforme, né? Todo adequado para ficar para o compartilhamento. Tá certo? No Google Colab é bastante parecido o Google Colab. Nós vamos ter as mesmas opções. Alguma característica aqui que vai aparecer é essa aqui, de instalar o pacote. Se o pacote estiver no CRAN, você coloca assim. Se você tiver com o pacote no GitHub, você vai ter que indicar adequadamente onde ele está no GitHub. Algumas vezes você tem que usar o DevTools para instalar a partir do GitHub, né? Então eu não preciso aqui rodar tudo isso aqui novamente, tá certo? Eu vou apenas mostrar para vocês como iniciar um do zero, tá ok? Então eu acho que essa é a informação mais relevante para vocês. Eu posso vir aqui, vamos lá, vamos abrir o Google Colab desde o início para vocês verem, né? Então eu posso pegar, dar uma busca, né? Colab, tá certo? Então aí eu tenho a opção, né, de ver notebooks do Google Colab. Você tem aí várias opções, tá certo? Normalmente a gente pega ali aquele primeiro link, ele vai vir para cá e você vai vir aqui, novo notebook. Novo notebook, ele vai então abrir a possibilidade de você trabalhar com o Google Colab, tá certo? E aí uma informação que vai ser importante vai ser especificar a linguagem. Bom, nós estamos aqui focados em trabalhar com o Google Colab com o R. Ele, a priori, fala que não trabalha com o R, tá certo? Ele fala que trabalha com o Python. Mas, na verdade, a gente consegue fazer alguma coisa assim com o R sem muito ajuste, tá certo? Uma forma bastante interessante que eu acho é você fazer logo a abertura de um arquivo qualquer que esteja em R. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um upload de um notebook preparado para R. E aí vocês vão ver. Então, eu vou escolher aqui
um arquivo que eu já tenho, tá certo? Então, eu vou escolher um arquivo, nesse caso, esse que nós estamos trabalhando, tá? Que eu já tinha ele no Downloads meu, tá certo? E quando eu abro, vocês verão que ele vem já para o Google Colab, preparado para trabalhar com o R, tá certo? Nesse caso aqui, era uma versão anterior que eu tinha feito no R Notebook, e ele acusa aqui um errinho porque eu não tinha o pacote PLM. Então, a única diferença que vocês vão ter aqui nesse caso é que precisa instalar o pacote antes. Então, olha só, eu posso copiar daqui, certo? E antes desta linha, eu vou colocar um código, tá certo? Vou mandar subir aqui. Antes desse, eu vou colocar um código ali. Então, vejam como eu fiz. Eu adicionei aqui, tá certo? No caso, o código, e mandei a linha para cima, agora com o R. E veja que ele já vai, então, entender a necessidade de instalar o pacote PLM com as dependências dele dentro deste ambiente que eu estou trabalhando. Então, vejam ali, ele está puxando do CRAN, ele está rodando na nuvem. Então, veja, eu não estou com o R, ele não está usando o meu R, ele está usando o R da nuvem, lá do Google. Ele está indo direto lá no CRAN e ele está trazendo os pacotes. Neste caso aqui, ele está instalando o PLM e as dependências, o MISC Tools, BibTeX, Zool, Sandwich, LMTest, etc, etc. Então, várias outras dependências. Uma vez feito isso, ele vai entender os demais códigos. Enquanto a bolinha está rodando, é porque está executando. Isso não deve demorar muito, depende um pouco de como está a sua internet. Olha lá, pronto. Veja, eu não interrompi o vídeo, tá certo? Esse foi o tempo que eu levei para colocar esse pacote. Então, dependendo do pacote, vocês vão ter mais tempo, ok? Agora, eu posso executar o PLM, ele já entendeu, já executou. Vou puxar o data. Percebam que aqui o resto é a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa. Se você quiser editar, ele abre aqui, ó, igualzinho, tá vendo aqui, ó? E põe um do lado do outro. Então, aqui, ó, se você quiser colocar aqui, ó, dados em negrito, você marca e clica e ele aparece aqui como vai ficar. Então, é muito bacana de trabalhar, tá certo? A única coisa que eu tive que dizer para ele é que eu queria em R, tá certo? Então, eu abri um arquivo Python Notebook já com linguagem R, ele entendeu automaticamente, tá certo? E já estamos então com tudo funcionando, tudo andando, né? Tá certo? Tá? Então, bem legal mesmo, né? Eu tenho aqui, ó, reposicionar a visualização do Markdown, eu tenho aqui colocar uma regra horizontal, colocar outras opções, ó, recuar o texto, inserir uma imagem. Veja que ele é muito amigável, tá certo? Eu vou pedir agora, então, para ele mostrar os dados para mim, tá? Ele já pegou a classe, veja que ele está executando, eu estou executando na frente de vocês, ó, tá? Eu vou pedir agora o head, veja que ele está executando a mesma coisa que eu fiz antes. Ele está executando a mesma coisa que eu fiz lá no Kaggle, tá certo? Só que agora eu estou com o Google Colab, tá certo? As dimensões do E, agora eu vou pedir o Grunfeld, configurei ele como data frame, com painel, aqui ele mostra para mim como é que está configurado, a dimensão, a classe, veja lá, ele vem certinho, ok? Aqui eu já estou executando o meu modelo, vou pedir o sumário, tá lá o meu modelo feito, ok? Agora, dessa vez, dentro do Google Colab. Todas as alterações foram salvas, eu posso, então, aqui, fazer uma cópia no Drive, posso colocar no GitHub, aquela cópia que está lá no GitHub foi feita assim, tá certo? Olha lá, ele tem aqui toda a execução, como é que ela foi para o GitHub, tá certo? Que vocês têm, então, a possibilidade de verificar como é que ela foi feita. Essa aqui foi do
do Colab. Quando eu cliquei nela no GitHub, ela veio para cá, ó, tá certo? Essa aqui é aquela do GitHub. Quando eu cliquei lá, ela veio para o Colab. Eu divulguei ela como pública, tá certo? Eu pus aqui, salvar uma cópia no GitHub, eu pus como pública, né? Então, eu posso pôr no Drive, posso fazer da forma que eu quiser. É isso, pessoal. Então, se vocês quiserem, procurem pela gente aí nas redes sociais e é o que eu tenho para o momento, ok? Uma opção aí para